Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. No Café Central de hoje, Júlio Vero Cruz Martins conversa com o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Continuação do bom dia. Muito bom dia. Domingos Simões Pereira está em Cabo Verde, veio para o congresso do PICV. Nós ouvimos os recados que deixou a nova liderança do PICV, mas vamos falar do PAIGC na Guiné-Bissau. Do último contacto que tivemos, não sei bem aonde se encontrava, perguntei-lhe se temia para a sua vida, tendo em conta as declarações do governo, as ameaças de perseguição, de um processo. Bom dia. Antes de mais dizer que é sempre uma honra e uma grande satisfação estar de volta a Cabo Verde, um espaço que é sempre muito fraterno e que dá-nos muita alegria estar e conviver. Segundo, não é corrigir, mas dizer que entre irmãos a gente não deixa recados, a gente manifesta solidariedade, não é? Otimismo, encorajamento, e foi o que eu tentei transmitir no meu pronunciamento no congresso do PAICV. Espero que tenha sido assim acolhido e não como recados. Quanto à questão eu sempre lhe disse e vou voltar a reiterar que o regime que está instalado na Guiné-Bissau acredita na violência, acredita em utilizar meios antidemocráticos para fazer valer os seus interesses e arrastou o país para uma situação de não Estado. Neste momento nós não temos Estado na Guiné-Bissau. E quando não há Estado... O que é que o leva... Quais são os fundamentos dessa afirmação? O não respeito da Constituição, a violação sistemática e persistente de todas as regras, mesmo as mais básicas. Eu penso que há exemplos por demais ilustrativos disso, não é? Quando é possível, no calar da noite, assaltar a Assembleia Nacional Popular e no dia seguinte declarar que existe um novo presidente, uma nova presidente da Assembleia, que depois vai tentar substituir os membros da comissão permanente dessa Assembleia. Já não estamos a falar nem do facto de se pretender a dissolução da Assembleia sem se terem decorrido os 12 meses que a Constituição impõe. Mas há um conjunto de elementos que provam claramente que a Constituição parece que não serve de referência a este regime. Mas é facto que o Parlamento foi dissolvido. Se a lei deixar de ser uma referência, temos que constatar que sim, passamos a gerir os de factos. E neste momento qual é a sua situação? A minha, pessoal? Continua presidente da Assembleia ou é a tal senhora a que se refere? Para mim, essa senhora não existe como entidade pública nem como qualquer tipo de responsável. Eu penso que, por respeito ao povo guineense, por respeito à Constituição da nossa República, por respeito ao nosso Estado, qualquer cidadão que se preze tem que reconhecer que só existe uma Assembleia Nacional Popular, aquela que resulta das eleições de junho de 2023 e cuja estrutura foi impulsada em julho de 2023. No entanto, as reuniões não se fazem. Sim, não, tudo isto é verdade. Tudo isso é verdade, mas voltamos ao estado natural, onde qualquer um pensa que pode impor a sua vontade por vias que não são aquelas que estão regulamentadas. Da vez passada tinha falado também que a Guiné-Bissau estaria quase um narco-estado. O último relatório da Organização das Nações Unidas sobre a matéria, sobre o tráfico de droga, vem dizer que um dos países de tráfico intenso rumo à Europa é justamente a Guiné-Bissau, entre outros países da região. Repara, eu não sei se eu é que disse que agora que havia e continuam a haver elementos que nos associam ao tráfico de droga. Eu penso que é mais do que evidente. Eu sempre disse que o fenómeno da droga é algo que ultrapassa um simples Estado com as fragilidades que a Guiné-Bissau tem. E, portanto, as várias administrações
com relação à questão da droga, não é? São avaliadas em função daquilo que fazem, da disponibilidade que têm para cooperar com organismos internacionais vocacionados no combate ao crime e no esforço que desenvolvem para criminalizar esses atos. Ora, neste momento, em relação a este regime, já não se trata de uma questão de cooperar ou não cooperar. É que há mais do que provas sólidas de uma ligação muito forte. Quando nós temos, aconteceram vários voos que aterraram em Bissau e que foram associados à questão da droga. Mas depois houve mesmo a apreensão. É que enquanto se falou era considerado especulação, era a versão A contra a versão B, até que houve uma apreensão. De quantos? De 2.500 quilos de droga. É preciso falar de mais? É preciso falar do envolvimento das pessoas. 5 tripulantes foram presos. Desses 5 tripulantes, um acabou por morrer nas prisões da Guiné. Os outros 4 foram trasladados ou sei lá, transferidos para os Estados Unidos. Mas foram presos por quem? Pelas autoridades guineenses? Sim, pela Polícia Judiciária guineense, em colaboração com o DEA. O facto da Polícia Judiciária estar a agir pode ser um sinal de algum Estado, não é? Sim, pode-se ver nessa perspectiva. Mas eu penso que a partir daí há que colaborar, há que trazer a limpo toda a envolvência ou não. Ou seja, o cidadão guineense tem direito a ser informado que as suas autoridades não têm qualquer ligação ao mundo do crime. E quando não se utilizam todos os meios disponíveis para dar essa prova e clarificar essa não ligação ao crime, e vemos exatamente o contrário, vemos voos que entram e saem do país com a simples designação de serem voos presidenciais, quando há estrangeiros que aparecem no país e que no dia seguinte já têm passaportes nacionais, quando são apreendidos 353 passaportes que o Estado guineense reclama e depois justifica que estava a transacionar esses passaportes para viabilizar a ida de peregrinos. Quando tudo isto acontece na Guiné-Bissau, por favor, não é? Até a ingenuidade tem limites. Continua a liderar a plataforma eleitoral Terra Arrancada? Continua intacta? Continua intacta? Absolutamente. As eleições presidenciais terão lugar em outubro, não é? Novembro. Em novembro. Segundo o decreto. E a questão que se coloca, Domingos Simões Pereira vai concorrer? Não, isso é uma decisão que será tomada primeiro pelo PAIGC, que é o meu partido, e depois pela coligação. Temos regras bastante claras. Nós estamos numa fase em que a nossa denúncia vai no sentido de todo o esquema que está montado para falsear o processo. Não só o mecanismo de recenseamento, ontem eu estive reunido aqui na cidade da Praia com a comunidade guineense, que iguala aquilo que está a acontecer em Portugal, na Itália, noutros países, inclusive no território nacional, não é? Quer dizer, desta vez temos um processo de recenseamento que não tem acompanhamento dos partidos políticos. Não tem nenhum acompanhamento dos partidos políticos. Não há uma plenária da CNE a acompanhar o processo, não é? Não há... Os partidos não estão representados na CNE? Neste momento, não. Não há nenhum órgão da CNE que agrupe os partidos e que esteja a acompanhar o processo de licenciamento. Pior é que, ao abrigo de uma cláusula da lei eleitoral, estão a permitir que pessoas que à partida não provam a sua identidade guineense possam ser testemunhos para o recenseamento de terceiros. Ou seja, estamos perante um nada. Um absolutamente nada. Numa recente missão da CDO a Guiné-Bissau, foi produzido um comunicado onde se pedia às autoridades a garantia da realização dessas eleições presidenciais. Acha que deve haver uma reformulação da Comissão Nacional de Eleições antes das presidenciais de novembro? Não, isso seria o mínimo, não é? A Comissão Nacional de Eleições está caduca desde maio de 2022.
desde maio de 2022. Eu convido todas as entidades que nos acompanham, órgãos de comunicação, que façam um rewind dessas gravações de então, onde nós já denunciávamos isso. Não é? É muito curioso que o regime nos diz: vocês reivindicavam isso em 2022, mas em 2023 ganharam eleições apesar disso. Isso invalida a necessidade de dispormos de uma CNE atualizada, credível, legal, não é? E, portanto, não só a CNE continua caduca, não tem legitimidade para conduzir esse processo, não tem credibilidade junto do povo guineense, mas apesar disso tudo, ainda faz vista grossa de um conjunto de decisões que vão tomando e que a corda começa a ficar demasiado esticada. Era importante que todo mundo entendesse. E neste caso, o que é que acontece se a corda... Voltamos à situação que o país viveu durante muitos anos até 2012, a quando do último golpe. Repara, eu penso que a grande diferença, eu não estou a reivindicar que me acreditem qualquer tipo de mérito, mas desde 2014 nós optamos por encontrar todas as vias possíveis para evitar rupturas, para evitar que o país possa voltar à situação de conflito. Infelizmente parece que os nossos interlocutores, aqueles que controlam o poder neste momento, não partilham da mesma preocupação. Está a prever algum golpe de Estado militar? Obviamente que não. Obviamente, eu não sou militar, eu não controlo nenhuma força militar e não tenho capacidade para prever isso. O que eu estou a dizer é que todos nós devíamos estar interessados em preservar o clima de paz e de tranquilidade. E isso faz-se respeitando as leis. Isso faz-se garantindo que todos os atores do processo político se sentem igualmente respeitados e atendidos naquilo que é a expectativa de poderem comunicar com o eleitorado e com o povo guineense. Quando isso não acontece, quando estamos em presença desses abusos reiterados, nós voltamos a juntar todos os ingredientes que no passado deram mal. São ingredientes que, no seu ponto de vista, podem provocar alguma agitação social? Absolutamente. Júlio, repara, a primeira ocorrência que nós acompanhamos deste regime foi um deputado de nação da nossa bancada eleitoral, o Sr. Marciano Indi, que foi sequestrado. Foi sequestrado em plena luz do dia e todos nós entramos em pânico. Ele foi sequestrado, o que é que aconteceu? O que é que terá estado por detrás? E andamos à procura, para de repente surgirem notícias de que ele estava no Ministério do Interior. E quando finalmente ele recupera a liberdade, não é? Ele tinha sido fortemente agredido, estava numa situação terrivelmente deplorável. Está bem agora? Não é? Não, isso já aconteceu há algum tempo. O que eu estou a dizer é que, a partir dessa altura, aquilo que nós pensámos que tinha sido um caso absolutamente isolado e que as autoridades eventualmente até estariam surpreendidas com aquilo que aconteceu, não, transformou-se num modus operandi. Desde então, até esta altura, adicionando membros do Parlamento, jornalistas, simples cidadãos que não tinham e não têm nenhum envolvimento político, estamos a somar mais de 2 dezenas de pessoas que se submeteram ao todo tipo de atrocidades. São detidas e depois soltadas? Sim. Repara, há um caso do cidadão, o Dr. Sana Kanté, não é? Que sai de Lisboa para Bissau para participar do último congresso do PAIGC. É sequestrado por elementos que todo mundo... Isto aconteceu às 14 horas. Portanto, estamos a falar em plena luz do dia, no centro da cidade de Bissau, por homens que todo o mundo identifica como pertencentes, e também a viatura que eles tinham, pertencentes à presidência da República. Ele é sequestrado, utilizam um gás que o imobiliza, portanto, o homem desmaia e não sabe o que lhe terá acontecido. Quando desperta, tinha sido fortemente agredido e abandonado numa localidade
dos arredores de Bissau. Ele agora escreveu um livro, não é? E anda a tentar sensibilizar as entidades para aquilo que de facto está a acontecer na Guiné-Bissau. Eu estou a citar o caso de Sana Kanté, mas não é um caso isolado. Posso chamar-lhe mais 10 nomes. Conheço o Ali Silva e sabe o que aconteceu a Ali Silva. Não sei se conhece o Seidi, mas ele esteve cá a trabalhar com os pares aqui da JPA-ICV, portanto muita gente o conhece. Não é? Há muita gente que foi vítima dele. Não, quer dizer, estou a dar estes exemplos, parece que isto está a trazer algo de novo. Isto é algo parecido. A Guiné-Bissau, como Cabo Verde, é membro da CDAO e da CPLP. As duas organizações têm vários instrumentos, nomeadamente a CDAO tem um protocolo de boa governação. O que é que espera dessas duas organizações relativamente ao processo na Guiné-Bissau? No geral, aquilo que se deve esperar de organizações internacionais é que ajudem o país a consolidar instituições democráticas. Vão nesse sentido? Não, desculpa? A ação da CPLP e da CDAO vão nesse sentido? Não, quer dizer, está-me a perguntar, eu sou cidadão guineense, certamente a minha avaliação não é totalmente positiva, porque eu acho que deviam ter uma intervenção bastante mais forte, bastante mais presente, não é? Mas pronto, eu não tenho intenção nem de substituir as organizações, nem de os julgar. Eu manifesto a minha insatisfação, porque eu acho que podiam e deviam fazer mais. Os Estados aderem a organizações com objetivos muito, muito concretos. E quando nós aderimos, no caso, por exemplo, à CDAO, um dos objetivos é a questão da segurança, a questão do reforço democrático. E tudo isto se faz através das melhores práticas. Portanto, eu não estou a pedir, e penso que nenhum cidadão guineense pede que a CDAO vá à Guiné-Bissau, intervenha e substitua um ou outro regime. O que nós pedimos é que, estando em presença de violações flagrantes daquilo que devia ser a normalidade constitucional, que as organizações não tenham dificuldade em assumir que estão em presença disso. Até porque o próprio Júlio citou na questão anterior que tinha havido uma missão da CDAO. A missão esteve no país. A missão falou com todo o mundo. E quando a missão começou a compreender o que estava a acontecer e finalmente começou a ter coragem de dizer aquilo que devia ser dito, o que é que aconteceu à missão? Foi expulsa do país. E como é que uma organização como a CDAO, não é? Através de uma missão que é considerada missão de alto nível, é expulsa do país, prepara um relatório, nós tivemos acesso a esse relatório é conhecido, mas esse relatório é guardado em algum gabinete porque, certamente, sendo chefe de Estado, não deve ser confrontado. É assim que nós vamos reforçar os nossos países, as nossas organizações? Certamente que não. A Guiné-Bissau vai assumir a presidência pro tempore da CPLP ainda este ano. Como é que vê este dossiê? Não, eu não sei se vai assumir. Eu o que disse sempre e vou continuar a dizer é que a CPLP tem que perceber duas coisas. Realizar uma cimeira em Bissau será sempre do agrado e do orgulho de todos os guineenses, porque nós vemos na cimeira, como todos os outros povos, como um momento de manifestação de solidariedade, de celebração daquilo que nós temos em comum com esses povos. Agora, nós não podemos ignorar que, se isso acontecer, vai acontecer num país cujo presidente está fora de mandato, cujo presidente viola e não respeita a Constituição, ou seja, está em contradição flagrante com todos os dispositivos que a própria organização deve não só defender, como promover. Agora, se isto tudo é irrelevante para a CPLP, compete a CPLP tomar essa decisão. Tendo sido o secretário-geral, secretário executivo, não é, da CPLP, está em condições de dizer se a CPLP vai levar em conta ou não? Não, o secretário executivo da CPLP o que faz é preparar todos os elementos para os chefes de Estado decidirem. E durante os 4 anos que eu estive como secretário executivo da CPLP, eu penso que as pessoas testemunharam o meu empenho em não ter qualquer tipo de reticência, não é? De, cumprindo aquilo que são as disposições legais da organização, fazer valer, não é? Um julgamento objetivo e sem qualquer tipo de condicionamento. Eu posso lembrar aqui 2, 3 elementos que penso que ilustram bem esse meu à vontade.
que não surge já depois de eu sair da CPLP, não é? No caso, por exemplo, da Guiné Equatorial, colocava-se a questão da abolição da pena de morte. Não foi outra entidade. Eu é que dirigi a missão para se encontrar com o presidente da Guiné Equatorial e dizer que pelo menos teria que adotar a moratória para a abolição da pena de morte como pré-condição. Foi estabelecido um roteiro. Um roteiro, na altura. Portanto, as questões foram colocadas de forma objetiva. Sempre que houve necessidade de falar com os povos, nós acompanhamos as várias situações da Guiné-Bissau, não só através do grupo de contacto para a Guiné-Bissau, de mecanismos de consolidação da paz, concertação entre a CPLP e a CDAO, várias reuniões tanto em Nova Iorque como em Bissau, tudo isto foi feito na altura. Portanto, não estou a comparar e a dizer que hoje se devia e se podia fazer melhor, compete à CPLP fazê-lo. Agora, a CPLP tem que estar ciente que é em função daquilo que faz ou deixa de fazer que os cidadãos avaliam, não é, se estão a ser bem ou mal representados. Há quem defenda que a CPLP deveria esperar para realizar a cimeira depois das eleições de novembro. Esta seria uma opção. Uma opção que demonstraria o respeito da CPLP para com o país, para com a Guiné-Bissau. Demonstraria um compromisso da CPLP com os valores democráticos. Mas há outros mecanismos. Na própria Carta de Constituição da CPLP e, sobretudo, no Acordo de Sede, se diz que, se a pouco tempo da realização de uma cimeira de chefes de Estado se encontrarem entraves a essa realização, a sede serve sempre de uma opção viável. Portanto, a CPLP pode congelar a realização da cimeira, mas eu imagino que haverá quem não esteja de acordo com essa intenção, mas isso não impede que outras opções possam ser realizadas. Mas eu volto a dizer, qualquer que seja a decisão que seja feita pela CPLP, nós vamos conseguir viver com isso. A CPLP que terá que avaliar se de facto ficará bem representado a partir do momento em que tomar essa decisão. Diga-me o seguinte, daqui vai regressar a Guiné-Bissau? Não, neste momento eu vou regressar a Lisboa, tenho estado em Lisboa, porque eu já disse, eu sinto que neste momento preciso estar fora para ter plena liberdade de viajar, de trabalhar, de contactar, de fazer o meu trabalho enquanto homem político, enquanto cidadão da Guiné-Bissau. Há uma eleição marcada para novembro. Eu espero que até antes disso eu sinta ter condições de voltar ao país, reintegrar o meu partido e a minha coligação e poder desenvolver os trabalhos que são necessários preparatórios para isso. Da última vez que eu estive consigo em Bissau, isso já foi há algum tempo. Há algum tempo, a sua residência tinha uma guarda da CDAO. Então isso foi mesmo há muito tempo. Agora não. Porque não tem proteção da CDAO. Desde o atentado, ou inventona, do dia 30 de novembro de 2023, a primeira medida que foi tomada pelo Palácio da República, pelo Sr. Presidente da República, primeiro foi a retirada da guarda da CDAO, que estava em minha casa, depois foi a desmobilização da equipa nacional que estava em minha casa. Portanto, tudo o que pudesse servir de elemento de proteção ao Presidente da Assembleia Nacional Popular foi desmobilizado. Domingos Simões Pereira, nós agradecemos por ter estado connosco neste Café Central. A continuação de Bom Dia. Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central.